O Mais RN em Ação atua com uma metodologia de tríplice hélice, firmando parcerias com entidades do poder público, empresas privadas e instituições de ensino superior. Essas articulações resultam em bases sólidas para a realização de acordos de cooperação técnica, grupos de trabalho temáticos e salas de situação. Identificam e criam soluções para diversos setores da economia. É uma das frentes de atuação do Mais RN, Núcleo de Planejamento Estratégico da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte, que atua pelo desenvolvimento da economia. Além de construir soluções no Mais RN em Ação, o núcleo ainda coopera e promove consultorias para os setores do sistema indústria, como também opera o Observatório da Indústria. Conheça o Mais RN Digital. Olá, bom dia! Estamos no ar com o programa Mais RN, onde a gente mostra um pouco das ações do Mais RN, o Núcleo de Pensamento Estratégico da Federação das Indústrias e como ele tem ajudado a fomentar a indústria potiguar. Nessa edição, nós vamos falar sobre a liderança do Rio Grande do Norte na produção de energia solar e eólica no país. Petróleo e gás, quais as perspectivas para o futuro após os desinvestimentos da Petrobras aqui no estado? Economia do mar, os setores da indústria que têm o mar em comum e a reunião de todos eles no futuro Cluster Tecnológico Naval. E como fica o setor da construção civil, especialmente em Natal, após a aprovação do novo plano diretor da cidade. Fique com a gente que o programa Mais RN está só começando. Que o Rio Grande do Norte é líder em produção de energia eólica, muita gente já sabe. Na plataforma elaborada pelo Mais RN da Fiern, inclusive, a gente pode acompanhar isso em tempo real. O estado tem hoje 222 parques instalados e outros 145 em construção. Reunir esses dados todos em uma só plataforma acessível é uma das contribuições do Mais RN. Sol e vento o Rio Grande do Norte tem de sobra, né? E o ano todo. Mas com a ajuda do Senai e do Mais RN da Fiern, esses dois elementos levaram o Rio Grande do Norte para o ranking nacional das energias renováveis. Uma grande contribuição foi o Atlas Eólico e Solar, um mapeamento completo dos dados mais relevantes para o setor. Imagina que você é um investidor de fora do Brasil e está pensando em investir no setor de energias renováveis, especialmente energia eólica ou solar aqui no Rio Grande do Norte. Você certamente vai querer saber quais são as condições meteorológicas de vento, também de estradas, de acesso e principalmente do mercado de trabalho também disponível aqui no estado. É para facilitar o acesso a essas informações que existe o Atlas Eólico, que está sendo elaborado através de uma parceria entre o governo do estado, a Fiern e também com essa coordenação através do Senai. Rodrigo Mello é diretor regional do Senai e vai conversar com a gente especialmente sobre esse assunto. Fala sobre a importância desse Atlas. O investidor pode localizar uma região de interesse e nessa região ele vai ter o recurso eólico ou solar disponível, quais são as condições de radiação, quantas horas de radiação por dia, enfim, qual a velocidade do vento, a constância, uma coisa ou outra. Mas também ele pode abrir o mapa que dá as condições sobre rota migratória de aves, sobre disponibilidade de acesso de estrada, seja ela estrada federal, estrada estadual, estrada vicinal, se naquele ambiente existe reserva ambiental e ele não pode produzir, ter uma atividade econômica instalada. Esse mapa eólico e solar que nós estamos entregando à sociedade mundial para a atração de investimentos para o Rio Grande do Norte tem sido muito procurado, certo? Através das plataformas que são monitoradas pelo Senai, através do ISE, certo? Nós temos notícias, eles nos informam,
né, que é muito grande a procura no mundo todo através de dados por comportamento dos ventos e do sol aqui no Rio Grande do Norte. O Atlas Eólico e Solar do Rio Grande do Norte está disponível na internet, mas ele é um panorama técnico. Para gente que não é especialista no assunto, o Mais RN criou outra plataforma, o Mapa das Energias Renováveis. Lá é possível ter uma noção sobre a quantidade de parques que produzem energia eólica e solar, tanto que já estão atuando agora no estado, quanto estão com projetos futuros para serem construídos e que já estão com a construção em andamento. É possível também ter uma visão de quantos são os municípios que estão sendo produtores nesse momento e qual a sua potência atual, quanto que eles já produzem e quais são os projetos futuros para esses municípios, e também fazer uma análise histórica comparativa entre o Rio Grande do Norte e os outros estados que também produzem. Só a título de informação, o Rio Grande do Norte hoje em dia é líder em produção de energia eólica, acima de estados como Bahia e Ceará, por exemplo. O ambiente de negócios no setor energético nunca foi tão favorável. Com o apoio do governo do estado, o objetivo é atrair cada vez mais investimentos. Nós estamos facilitando e muito os licenciamentos ambientais. Antes, nós temos já notícia de empresários que tinham problemas 1 ano até 1 ano e meio de liberação das licenças. Hoje essas licenças estão acontecendo em termo recorde, certo? Os benefícios fiscais que nós proporcionamos para as empresas também é um grande atrativo. Diretor da CPFL, empresa que tem mais de 400 turbinas em operação aqui no Rio Grande do Norte, Chico afirma que há planos de expansão para o estado. Acho que a gente vai ver um movimento aí nos próximos 2, 3 anos de uma expansão orgânica aqui dentro, né, do que já existe, de novos parques, também muito favorecido por uma infraestrutura em transmissão de energia que vem com uma expansão para conectar a energia do Nordeste ao Sudeste. Eu acho que assim, a gente tem uma etapa a vencer aqui de dar uma infraestrutura maior para a transmissão, para na sequência a gente conseguir continuar expandindo com as operações aqui no RN. Agora a gente faz uma pausa e na volta vamos falar da recuperação do estado no setor de petróleo e gás. E ainda sobre o cluster tecnológico naval que deve ser implantado ainda este ano. Não sai daí que a gente volta já. A SESI Escola, maior rede de escolas privadas do Brasil, está com matrículas abertas do 6º ano ao pré, com ensino focado em empreendedorismo. Temos a maior arena de robótica do RN, com aulas práticas para as profissões do futuro. Tudo isso e muito mais com mensalidades acessíveis. Vagas limitadas. Matricule o seu filho agora. SESI Escola, FRN. Os recursos naturais do nosso estado são impressionantes, né? Além do mar, do sol e dos ventos, o Rio Grande do Norte também é riquíssimo em petróleo e gás. E a produção deste setor está no momento de retomada. O Mais RN também tem papel fundamental nesse processo, como a gente vê agora. O Rio Grande do Norte sempre se destacou na produção de óleo e gás em terra no Brasil. O estado chegou a produzir 120 mil barris de petróleo por dia. Hoje, a produção é de cerca de 40 mil barris, 40% de toda a produção em terra do Brasil. Desde que a Petrobras recuou nos investimentos em solo potiguar, a produção de petróleo e gás vive um momento de retomada com a chegada de outras empresas. Para Rodrigo Melo, diretor regional do Senai, a mudança foi para melhor, mas a recuperação é um processo lento. Não dá para acelerar demais. Esse é um processo de construção de fornecedores, de construção de contratos, de parceiro, de investimentos em campo, em poços, enfim. Vamos voltando a um círculo virtuoso que a gente, no passado, nos últimos 5, 10 anos, tinha isso quebrado por uma política de uma empresa. Hoje, certamente a gente pode dizer que o setor de óleo e gás no Rio Grande do Norte
tem uma política de Brasil e uma política de Estado aqui no Rio Grande do Norte. A economia do petróleo e gás representa mais de 40% do PIB industrial do Rio Grande do Norte. Só de royalties das empresas foram mais de 470 milhões de reais repassados ao Estado entre janeiro e agosto deste ano. Um valor 50% maior em comparação ao mesmo período de 2021. Além disso, estima-se que o setor emprega hoje cerca de 12 mil pessoas, direta e indiretamente. Isso é aproximadamente a metade do que havia em 2011, mas já é um sinal de recuperação. E com a contribuição do Mais RN da Fiern, o objetivo é criar um ambiente cada vez mais atrativo para os investidores. E eu entendo que, por parte institucional, governo do Estado, Federação das Indústrias e outros também, nós temos que se articular de alguma forma para criar um ambiente seguro. Essa riqueza que hoje ela está de alguma forma no subsolo, ela seja transformada em geração de riqueza. O apoio do Mais RN vem através de informação estratégica. O Mais desenvolveu uma plataforma disponível na internet em que é possível ver, por exemplo, onde está a produção de petróleo e gás, a quantidade de empregos gerados e a distribuição de royalties por cada município. Foi muito interessante porque a gente pode ver que essa é uma cadeia muito importante para a economia do Estado e esse BI ele foi criado com dois objetivos, para auxiliar o Fórum Potiguar de Petróleo e Gás, que reúne o setor público e o setor privado, e também a sociedade, para que ela tenha acesso a esses dados que às vezes a gente não encontra tão facilmente nos sites. A gente tenta fazer o mais acessível possível, tanto para que técnicos consigam, lógico que eles sabem utilizar mais a ferramenta, mas também que o cidadão que tem interesse chegue lá e consiga acessar. As informações levantadas pelo Mais RN foram tão importantes que ajudaram, inclusive, a subsidiar o Fórum Potiguar de Petróleo e Gás, que começou em 2019. Foi o Fórum quem solicitou mudanças urgentes na nossa legislação. Pedido acatado pelo governo do Estado este ano, com a criação da nova Lei do Gás. Para o diretor do Mais RN, Marcelo Rosado, a lei aprovada na Assembleia traz mais segurança para o investidor. A lei é o que vai assegurar que amanhã uma decisão, uma mudança de governo, etc., uma influência partidária, etc., poderá mudar todas as regras do jogo. Você tendo a lei, você vai garantir por aquele investimento que possa acontecer e os retornos também já vão estar previstos. Quando você não tem a lei, você fica vulnerável. E o Rio Grande do Norte hoje, a nível de legislação, nós somos o segundo estado no Brasil que tem a lei mais atrativa. Se a gente for para a lei, o Rio Grande do Norte tem a lei mais atrativa do Brasil, porque quem estaria numa legislação que pode-se dizer mais competitiva é a Bahia, mas ela está em decreto, não é lei aprovada na Assembleia Legislativa. Então, o Rio Grande do Norte consegue oferecer uma segurança muito maior para o investidor, para esses empreendimentos que estão para acontecer aqui no Rio Grande do Norte. Prova disso é o acordo firmado entre o governo do Estado e a 3R Petroleum, uma das principais empresas do setor e que deverá assumir integralmente a exploração da Bacia Potiguar em 2023. Além disso, o Fórum de Petróleo e Gás atua para garantir conectividade, agilidade nos licenciamentos e até segurança. O Rio Grande do Norte saiu na frente, está na frente e eu tenho convicção que nós nos manteremos como a capital do onshore, com a maior produção do onshore brasileiro, em busca dos 110 mil barris que já produzimos no passado. Eu acho isso no médio prazo voltaremos a atingir e, quem sabe, ultrapassar esse número. Você já ouviu falar em economia do mar? Esse não é um termo muito usado ainda, mas ele nos ajuda a entender a importância para o nosso estado de 35 setores econômicos ligados ao mar. Você vai ver agora que setores são esses e o que é o Cluster Naval do Rio Grande do Norte, o terceiro do Brasil que a Fiern vai lançar ainda este ano. Com 400 quilômetros de costa e uma posição geográfica privilegiada, o Rio Grande do Norte tem potencial para ser um grande polo brasileiro na chamada economia do mar. Pesca, criação de camarão, estaleiros, petróleo e gás, energia eólica, turismo. Setores que têm ou não o mar como matéria-prima, mas que estão relacionados e juntos podem alavancar a economia potiguar. Para isso, é preciso pensar grande. A gente precisa também ter um olhar mais internacional, utilizando com mais eficiência
a posição estratégica do Rio Grande do Norte em relação às áreas oceânicas e aos grandes blocos econômicos do mundo, como o Mercosul, como a União Europeia, como a América do Norte, né, e como a África. Nós estamos bem situados em relação a toda essa situação. O primeiro passo o Rio Grande do Norte já deu. Foi a publicação em janeiro deste ano da Política Estadual de Desenvolvimento da Pesca e da Aquicultura. O Rio Grande do Norte talvez seja um dos únicos estados no Brasil que tenha uma legislação que estabelece linhas para a política de fomento e desenvolvimento da atividade pesqueira. Isso deve-se principalmente a essa conjunção de informações, e aí entra o papel do Mais RN, nessa criação do inteligência de informação que assegura que os legisladores e os executivos públicos possam ter acesso a informações corretas, objetivas, atualizadas, e que apoiem a eles a tomarem essas decisões. A Federação das Indústrias, através do Mais RN, deu mais um passo importante para o fomento dessa área: a elaboração de uma plataforma de divulgação de dados exclusivos dos setores que compõem a economia do mar. A gente pegou principais dados, a gente pegou de estabelecimentos, empregados, de salário médio. A gente percebe que praticamente os trabalhadores do mar recebem 38% a mais que a remuneração média do Estado. Hoje o Rio Grande do Norte compõe 58% da população reside nessa área de zona costeira e marítima. Chega a 29 municípios no Estado. Então, apesar da pouca quantidade de municípios, há uma tamanha importância da economia do mar para o Estado. Hoje, praticamente, temos 4 mil estabelecimentos voltados para a economia do mar. Cerca de 43 mil pessoas trabalham com atividades econômicas voltadas para a área do mar, que ligam a atividade diretamente com o mar, incluindo também atividades que não têm o mar como matéria-prima, mas são utilizadas e executadas nas suas proximidades. Este ano, o Sistema Fierne encampou a criação de um novo projeto que vai ajudar a expandir todas as economias relacionadas ao mar. É o Cluster Tecnológico Naval. A ideia é reunir em um único lugar todas as instituições interessadas em pensar soluções e estratégias para a economia do mar. Como foi que surgiu a ideia de um cluster naval aqui no nosso estado? A dificuldade de algumas empresas, algumas instituições, em discutir temas importantes, como nós temos aí hidrogênio verde, que vai ser produzido aqui no estado. Nós temos a possibilidade desses parques que estão sendo preparados e construídos no mar, tá certo? A gente está falando de uma economia no mar, de problemas que vai desde a parte de licenciamento, de investimentos. Quem vai fazer isso? As empresas precisam de informação e precisam de discussão. Esse tema de cluster naval, ele vem se associar a assuntos que já são discutidos hoje no Rio de Janeiro, no estado de Santa Catarina, e a Fierne liderando esse movimento para que a gente possa apoiar as empresas que aqui vão chegar. Empresas que vão fazer investimentos de forte recurso financeiro no mar. Instituições e empresas ligadas à economia do mar deverão fazer parte do Cluster Naval do Rio Grande do Norte, que vai funcionar na Casa da Indústria, com previsão de início dos trabalhos já em dezembro. No Rio Grande do Norte, o Cluster Naval vai funcionar na sede da Federação das Indústrias, em função dos seus custos. Nós precisamos otimizar, reduzir os custos, principalmente na abertura, onde vamos usar a infraestrutura da Federação, a sua parte física, e na parte técnica também, que temos algumas pessoas da Federação capacitadas em trabalhar. Nós vamos convidar algumas instituições, algumas empresas importantes no setor da economia do mar, para que a gente possa realmente oficializar a abertura, ou seja, tramitar toda a parte de documentos, toda a parte de constituição, a parte de composição jurídica do cluster, mas com um forte apoio da IGEPRON. Vamos fazer mais uma pausa agora e na volta o assunto é construção civil. O setor da indústria que mais emprega aqui no estado prevê uma melhora após a aprovação do Plano Diretor de Natal. Não sai daí que a gente volta já.
O Mais RN em Ação atua com uma metodologia de tríplice hélice, firmando parcerias com entidades do poder público, empresas privadas e instituições de ensino superior. Essas articulações resultam em bases sólidas para a realização de acordos de cooperação técnica, grupos de trabalho temáticos e salas de situação. Identificam e criam soluções para diversos setores da economia. É uma das frentes de atuação do Mais RN, Núcleo de Planejamento Estratégico da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte, que atua pelo desenvolvimento da economia. Além de construir soluções no Mais RN em Ação, o núcleo ainda coopera e promove consultorias para os setores do sistema indústria, como também opera o Observatório da Indústria. Conheça o Mais RN Digital. O maior desejo dos natalenses ainda é o de ter uma casa própria. Foi o que mostrou uma pesquisa realizada pela Fierne este ano. Mas para que todo mundo possa realizar esse sonho, é preciso ter casa de todo tipo de padrão. O mercado da construção civil precisa estar aquecido. O setor industrial que mais emprega aqui no nosso estado vê com bons olhos as recentes mudanças no Plano Diretor de Natal e espera que o avanço chegue também para outras cidades do estado. O Mais RN realizou este ano uma pesquisa de esperança social com os potiguares para saber qual o sentimento deles em relação ao Rio Grande do Norte e quais os sonhos de cada um. E adivinhem, ter uma casa própria ainda é o maior desejo de quem vive aqui. Pedro, surpreendeu vocês do Mais RN o resultado dessa pesquisa? Bastante. Nos mostrou que o desejo do potiguar em sua casa própria é o maior entre vários. Foi quase 30% de resposta só nisso. Isso para a gente é revelador porque a indústria tem inúmeros segmentos de produção voltado para a construção, seja de material de construção, venda de terreno ou mesmo as obras em si, né? Para a Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte, esse é um dado importante, pois revela uma forte demanda que ainda existe na construção civil, setor industrial que está em plena recuperação. Há menos de 10 anos, ele chegou a ter 45 mil trabalhadores, caiu para 20 mil e hoje emprega 33.573 pessoas, segundo dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Além disso, a construção é responsável hoje por quase 1/4 do PIB industrial do estado. Ela representa o segmento industrial de maior relevância, inclusive no PIB industrial. Chega a quase 25% do PIB industrial só construção civil. O emprego também é o maior empregador hoje, porque a cadeia é muito extensa. Vai desde grandes engenheiros, grandes obras, até aquela pessoa que vai lá fazer o serviço mais básico. Então a construção civil ela representa 25% do PIB industrial, chegou a quase 4 bilhões. E em termos de empregabilidade, o mais interessante é que durante a pandemia, enquanto alguns setores acabaram arrefecendo ou mesmo diminuindo, a construção estava crescendo, mostrando que mesmo assim é muito resiliente. A renovação do Plano Diretor de Natal em março deste ano deu novo fôlego aos empresários do setor. Para o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil, o novo plano vai atrair novos investimentos de forma sustentável. Ao longo desse tempo todo aí foram feitos ajustes e as sugestões e as emendas que os vereadores aprovaram deixaram o plano diretor um plano desenvolvimentista, aproveitando os princípios que regem o próprio plano, que é dotar, permitir que mais apartamentos ou casas, ou seja, que haja um maior adensamento naquelas áreas que, de fato, existe infraestrutura disponível, né? Eu digo, drenagem, saneamento, abastecimento d'água, eletrificação, telefonia, etc. e tal. Transporte coletivo. Então, o princípio do plano diretor é quanto mais disponibilidade de infraestrutura aquela região da cidade tenha, mais será permitido você fazer um adensamento maior. Tão importante quanto as regras serem claras é que elas sejam duradouras. É que na construção civil, o tempo entre a elaboração e a execução de um projeto pode levar meses e às vezes até anos. E tudo que o setor não precisa é que as regras mudem no meio do caminho. Via de regra, você passa um tempo enorme licenciando um projeto, apresentando estudos das mais complexidades possíveis. E ao fim de 6, 8 meses, às vezes quando um projeto é maior, você recebe um alvará de construção, uma licença ambiental e determinados setores do poder público passam a questioná-los, né?
a gente sente uma falta do poder público que expediu aquele alvará ou aquela licença se juntar ao proprietário que recebeu na defesa da validade dela. Então, assim, é importante que o poder público se entenda. Se a prefeitura tem uma CEMURB da vida e o Estado tem o IDEMA para licenciar as obras que a gente pretende fazer no dia a dia, é importante que eles se entendam no sentido de dizer o seguinte: o que foi emitido por um órgão ou pelo outro tem que ter validade. E não adianta, o pior cenário é a gente receber uma licença, começar uma obra e ela sofrer um embargo. Muito melhor seria que a gente não recebesse nem a licença para fazer aquilo ali. Um outro dado recente que também tem influência na construção civil é que algumas cidades do nosso estado, né, Pedro, que deveriam, não têm ainda um plano diretor. Pois é, o plano diretor, explicando rapidamente, é uma das leis mais importantes para o ordenamento urbano, porque ela diz onde é que a gente pode construir e como construir. Se você faz um plano diretor muito amarrado, você impede o desenvolvimento. Mas se você também faz muito flexível, você pode impactar o meio ambiente. Então é uma regra, é um ordenamento que vai dar o norte do desenvolvimento sustentável. E a construção civil tem todo interesse nisso, porque ela é a principal que atua, né? O principal ator no município para fazer isso acontecer, ou seja, os investimentos. Então, mostrar que esses municípios não têm plano diretor, mas deveriam ter, seja porque já tem mais de 20 mil habitantes ou porque estão numa região metropolitana, é fundamental para a gente pensar o próprio desenvolvimento sustentável desses municípios. E o Mais RN nos ajuda a ver todos esses dados numa mesma tela através das plataformas, né, Pedro? Isso, nós temos hoje aproximadamente 5 plataformas só para mapear a construção civil. Seja a parte de saneamento, seja a parte de abastecimento de água, seja a parte do PIB e do emprego. Tudo isso está disponível lá no Mais RN para a gente acompanhar. O programa Mais RN vai ficando por aqui. Lembrando que toda quarta-feira tem Mais RN no Boa Tarde, ao 12h30. A gente volta a se encontrar em dezembro. Até lá! A SESI Escola, maior rede de escolas privadas do Brasil, está com matrículas abertas do 6º ano ao pré. Com ensino focado em empreendedorismo, temos a maior arena de robótica do RN, com aulas práticas para as profissões do futuro. Tudo isso e muito mais com mensalidades acessíveis. Vagas limitadas. Matricule o seu filho agora. SESI Escola, FRN.